Continuamos ali falando sobre legislativo, porque o debate sobre o fim da escala 6 por 1 voltou a ser discutida no Congresso Nacional. Uma movimentação do presidente da Câmara, Hugo Mota, reacendeu a pauta e pode acelerar a tramitação de uma das propostas com maior apelo popular no Congresso. A decisão também aumenta a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que terá de decidir como lidar com o tema em pleno ano eleitoral. Nos bastidores, o assunto já provoca disputas políticas e divide lideranças entre Câmara e Senado. Quem traz os detalhes é a repórter Marília Ribeiro, que vai explicar para a gente, porque tem PEC, tem PL aí no meio, tem travamento de pauta, tem urgência. Para quem está assistindo, Marília, está confuso com toda essa tramitação dentro do Congresso, explica para a gente, por favor. Muito boa tarde. Explico sim, Neila. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham nesse comecinho de semana aqui no Contexto Metrópolis. Vamos falar então sobre o projeto de lei que trata sobre o fim da escala 6 por 1. Esse texto nasceu lá no governo federal, ele encaminhou aqui para o Congresso Nacional com uma tramitação em urgência, que é o quê? É um prazo estabelecido que entra ali para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal venha analisar a matéria. São 45 dias aqui na Câmara dos Deputados e mais 45 dias no Senado Federal, totalizando ali 90 dias. Acontece que esse prazo aqui na Câmara já se esgotou. Ele encerrou no dia 30 de maio. E desde esse dia, nós estamos com a pauta trancada no plenário da Câmara dos Deputados. O que quer dizer? Que nada é votado durante esse período enquanto esse projeto de lei não for destravado. Na semana passada, nós tivemos o presidente da Casa, Hugo Mota, solicitando ao governo que retirasse essa tramitação em urgência para que pudesse ali analisar outras matérias no plenário. O governo respondeu que não iria tirar. Quem respondeu foi o líder do governo aqui dentro da Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta. Disse que isso não iria acontecer. E no finalzinho da semana, nós tivemos então Hugo Mota cedendo. Ele acabou então pautando esse projeto de lei para ser votado amanhã, terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, no plenário da Câmara dos Deputados. Como relator, temos o mesmo da proposta de emendar a Constituição, que foi aprovada no dia 27 de maio aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Léo Prates. Vai ser o mesmo texto, de acordo com ele, conversei com ele esse fim de semana, ele falou que vai ser o mesmo texto da PEC que será aplicado ao projeto de lei. Com isso, sendo votado aqui na Câmara dos Deputados, a bola passa para o Senado Federal. Aqui destrava a pauta, outros textos poderão ser votados e lá no Senado Federal vai correr o prazo de 45 dias desse projeto de lei. Lembrando que lá nós já temos a proposta de emenda à Constituição sobre o fim da escala 6 por 1, que já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não sinalizou qual vai ser a sua tramitação. Se ela deve passar por outras comissões, quem será o relator dessa proposta e se ela vai ter uma celeridade dentro do Senado Federal. Vários nomes já apareceram para serem relatores dessa PEC dentro do Senado Federal, como, por exemplo, Camilo Santana, ex-ministro da Educação do governo Lula, mas também outros nomes, como, por exemplo, de Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado Federal e que disse que vai deixar a vida pública agora em 2026, que não deve concorrer ao governo de Minas Gerais e nenhuma reeleição no Senado Federal. E essa indicação de Rodrigo Pacheco para a relatoria dessa proposta seria ali uma certa despedida dos seus trabalhos no Senado Federal. Mas quem está ali perto do senador Rodrigo Pacheco disse que ele não quer pegar a relatoria dessa proposta de emenda à Constituição. Voltando para o projeto de lei, então ele vai ter 45 dias para poder tramitar dentro da casa. Se não for votado durante esse prazo, Neila, o que vai acontecer? Vai travar a pauta do Senado Federal. O plenário do Senado Federal não vai poder votar mais nada enquanto não liberar, então, a análise dessa proposta de emenda à Constituição. Então, ali, muitos parlamentares dizem que foi uma tática muito boa do governo em relação a não retirar a urgência desse texto aqui na Câmara dos Deputados, porque ele força, então, o Senado Federal a pautar o fim da escala 6 por 1. Por que pautar o fim da escala 6 por 1 é interessante e é importante tanto para o governo quanto para a oposição? Levantar bandeira
para as eleições, para a disputa eleitoral que acontece em outubro de 2026. É uma proposta que nós já vimos diversas pesquisas que agrada aí a maioria dos brasileiros diminuir a escala 6x1, passando para 5x2, diminuindo aí a carga horária de 44 para 40 horas semanais. Então isso é muito interessante. Só o que a gente vai bater, Neila, num entrave é o seguinte: depois que for votado na Câmara e no Senado Federal, quem promulga não é o presidente da República, é o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que vai ter o prazo de 5 dias úteis para poder fazer isso. Lembrando que o texto de Léo Prates coloca ali que caso essa matéria venha a ser aprovada, para ela entrar em vigor, na prática serão 60 dias. O que o governo quer é que ela entre em prática antes do pleito de outubro. Mas, pelos cálculos aqui dos parlamentares, isso só deve acontecer depois das eleições. Isso a gente vai precisar observar, saber como será a tramitação dessas matérias dentro do Senado e também como será a votação aqui na Câmara dos Deputados nessa terça-feira, Neila. Agora, Marília, tem uma peça importantíssima nessa história que se chama Davi Alcolumbre, que é a pessoa que hoje está travando a PEC da escala 6x1. A Marília falou do PL, que deve ser votado nessa terça-feira, que aí é quem acaba destravando a urgência, é uma outra coisa. Agora, a PEC está parada nas mãos do senador Davi Alcolumbre, que acabou sendo favorável àquele outro projeto que foi entregue, uma outra proposta que foi entregue pela direita, pelo senador Rogério Marinho, de uma possibilidade de banco de horas. Agora, existe a expectativa do governo de destravar essa pauta. Aí quando eu falo destravar, é do senador tirar da mesa dele, tirar do colo dele e aprovar a PEC da escala 6x1? Neila, a respeito então dessa PEC que foi apresentada pela oposição ali, que leva, né, a figura de Rogério Marinho, que é líder da oposição e também coordenador de campanha do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, também tivemos ali a assinatura do próprio senador Flávio Bolsonaro, da senadora Damares Alves. Então a oposição foi em peso em cima dessa proposta aí, que coloca a cargo do empregador discutir com o empregado como será feita essa escala. Essa proposta dentro do Senado Federal, ela está travada, ela está parada. Ali, nós tivemos ali Davi Alcolumbre encaminhando ela para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, mas o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, ele disse que não deve pautar essa proposta antes da PEC que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, o que a gente vai ter? Vai ter ali primeiro, ali o que os parlamentares querem é destravar a PEC que foi já aprovada pela Câmara dos Deputados e deixar guardada essa PEC que foi aí apresentada pela oposição. Lembrando que tem esse prazo, que existe esse prazo de 45 dias aí para que ela possa ser, para que o projeto de lei venha a ser analisado. Agora, a dúvida, Neila, é qual dessas matérias que Davi Alcolumbre vai priorizar? Será o projeto de lei que tem o prazo de 45 dias ou será a PEC que não tem prazo? É importante a gente trazer que a PEC ela não tem prazo para ser analisada no Senado, mas ali Davi Alcolumbre também sofre a pressão de muitos parlamentares porque eles também querem utilizar, querem colocar digital nessa matéria em seus redutos eleitorais. Ele que vai definir. A tramitação tinha ali a expectativa de que nós soubéssemos na semana passada quem vai ser o relator e se esse texto vai ser analisado por outras comissões. Isso não aconteceu. Agora, segue expectativa para essa semana. Lembrando que essa semana também é semana de sessões semipresenciais. A maioria dos parlamentares devem ficar em seus redutos eleitorais, não deve vir para Brasília para poder fazer análise dessa proposta. Um ponto importante, Neila, que eu vou trazer aqui, é que amanhã, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, ouvindo parlamentares próximos de Hugo Mota, é que ele só vai ouvir, vai ter as discussões, a apresentação de emenda ao projeto de lei da escala 6x1, quem estiver presencialmente aqui na Câmara dos Deputados, que ele não vai abrir espaço para quem estiver longe. Tem que estar aqui. E muitos parlamentares já estão se movimentando para chegar em Brasília até amanhã, às 4 horas da tarde, quando vamos ter a sessão no plenário da Câmara. Neila. Muito bem, a gente vai acompanhar amanhã. Marília Ribeiro, obrigada pelas explicações, obrigada pelas informações e bom trabalho aí na Câmara dos Deputados.